crescimento espiritual e proteção para todos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvemos ao Senhor pela bondade dEle. Te agradecemos, nosso Deus. Oh, aleluia. Então o Senhor está falando conosco. Ele está querendo limpar cada coração e as vidas. Então, a palavra de Deus é bem clara e ela vai mostrar aqui para nós esse amor de Deus. Nós vamos estudar a palavra. Presta atenção. Abre aí a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7. Precisamos entender que esse amor de Deus é profundo, profundo. Amor de Deus por nós, amém? Então vamos ver aí, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Ele diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Olha que promessa, Ele te escolheu, está dizendo. Que promessa, tá? Então, veja só, que a salvação que nós recebemos, pelo que ele está dizendo aqui, porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Então veja aqui, que a nossa salvação foi Deus que nos alcançou. Entende agora quando eu estou falando de salvação? Eu tenho toda vez eu estou falando isso. Então eu estou mostrando aqui, que Deus veio primeiro, nos quis primeiro, nos chamou primeiro para nós nos entregarmos para a salvação. Então não é que eu fui, muito bacana, cheguei lá e aceitei. Não, Ele quis. Porque se Ele não quisesse, eu não tinha jeito. Que quem manda é Deus, certo? Então veja que isso é uma promessa maravilhosa. Então, antes que nós o conhecêssemos, Ele nos escolheu, conforme está escrito aqui. O teu Deus te escolheu. Em primeiro lugar, Ele te escolheu. Por isso que você aceitou Jesus, por isso que você está aqui hoje, tá? É bom você saber isso. Quando você vai orar, bom, Deus me escolheu. Isso já é um grande alô, hein, gente? É um item forte para orar. Por isso que você tem que conhecer a palavra, você tem que estudar, você tem que saber quem você é, quem Deus é, o que está acontecendo. Não é só ficar numa linha lá, sabe que Jesus andou sobre as águas, mas também tem um ensino profundo sobre isso e pronto. Não é tudo assim. Existe, né, a superfície, mas tem lá para baixo, vai cavando. Então entenda que Deus te ama. E por isso nós não podemos agir do jeito que nós agimos sem Deus. Está valendo isso? Não vamos mais pôr culpa em ninguém, culpa é nossa. Ele nos ama pessoalmente. Ele chama-nos pelo nome. Ele nos conhece, as nossas entranhas, Ele sabe. Tudo Ele sabe de nós. Pensa nisso quando você vai orar. Nossa, Deus está com os olhos dele sobre mim. Está escrito lá em Salmos. Se Ele tirar os olhos, eu já me desfaleço. Que os olhos de Deus estão sobre nós. Nós temos que saber isso. Eu não estou andando aqui na rua um perdido, pois eu fui achada. Eu não sou uma pessoa perdida, sou uma pessoa achada. Você é uma pessoa achada. Deus te achou no meio dos bilhões de pessoas. Então você não está sozinho quando você vai orar. Ele é o seu Pai. Ele te conhece, Ele te ama, Ele te chamou pelo teu nome. Ele escreveu o teu nome no livro da vida eterna. Quando você nasceu de novo, Ele escreveu um livro, começou um livro da sua vida. E até o último dia nosso aqui, vai estar registrado tudo. Tudo que fizemos, tudo que não fizemos, tudo que falamos, tudo que não falamos. Boas e ruins coisas. O que você acha isso? Então não tem que mudar a sua vida, afinal tem um ser supremo acima desse mundo caído aqui, que nós ficamos dando muita bola para ele. Andando na carne, sem saber a nossa posição, o posicionamento de Deus, a palavra e etc. Estão acompanhando? Tem que sintonizar. Então veja lá Efésios, capítulo 1. Como que ele aborda aqui sobre esta escolha, Veja só aqui, capítulo 1 de Efésios, versículos 1 e 2, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos
que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha só, aqui ele está no versículo 2, dizendo que o próprio Deus, que é o nosso Pai, nos dá graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, como é que eu estou sem a graça e sem a paz? O que é isso? Estou sem relacionamento? Nem sei quem é o meu Pai. O que ele está fazendo, afinal, Deus, meu Pai? Vocês estão me acompanhando? Você tem que saber o que está acontecendo. Está acontecendo isso, que ele me dá graça e paz. Deus, meu Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, veja o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, isso é contínuo, tá? Não é que nos abençoou lá, não. Isso é contínuo, Ele está nos abençoando em Cristo Jesus, que nos tem, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja que Ele está agindo no Espírito. Regiões celestiais, todas as bênçãos estão já sendo despejadas. Mas por que eu não recebo? Porque eu estou fora da região espiritual. Certo? Eu estou na carne, eu não posso receber. Por isso que eu tenho que andar no Espírito. A vida no Espírito é uma vida de muita sensibilidade, gente. Não é essa vida aqui doida assim. Mesmo porque eu não vejo com esses olhos. Eu não ouço com esse ouvido. É no Espírito. Você tem um Espírito aí dentro que nasceu de novo com a natureza de Deus. Olha, pensa nisso. Deus age aí. Olha, pensa nisso. Então você tem que ir atrás de Deus para você, sabe, crescer, desenvolver essa vida espiritual. E veja que Ele está abençoando e diz que é toda e qualquer bênção. Não exclui nenhuma. E por que é que eu não estou abençoado, digamos? Por que você não está abençoado, digamos? Onde você está? Que rumo que você está tomando na sua vida? Carnal? Se você está sem o entendimento espiritual e sem a caminhada espiritual, você está fora das bênçãos, sendo que elas estão sendo despejadas. Está valendo isso? E isso, se eu não receber essas bênçãos agora, elas vão me fazer falta eternamente. Pensa nisso. A vida não é isso aqui só, é a eternidade. Senão nós íamos igual aos outros, que os gentios, os índios que não querem Jesus, que não querem a salvação, que vão ser excluídos eternamente da presença de Deus. Então as bênçãos que estão sendo despejadas agora, elas vão ter efeito na eternidade. Porque é para eu viver com Ele agora, que isso é que vai ser a minha eternidade. Pensa nisso. Então, olha, esse versículo é maravilhoso. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, é o Pai, tá bem? Amém? Nós estamos falando de Deus Pai. Com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Daí veja o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, Pai, nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Tá valendo? Para sermos o quê, hein? Santos. Quem são os santos? Quem são purificados. Se eu não for purificado, eu não sou santo, ok? Os santos. A purificação, a vida com Deus, pondo a minha carne na cruz diariamente, eu estou sendo purificada e santificada. É isso aí, esse é o requisito para o céu, hein? É a purificação com a santificação. Bom, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, antes que Ele criasse, o Pai, os anjos, o céu, a terra, todas as coisas, visíveis e invisíveis, que Ele diz antes da fundação do mundo, antes de tudo, Ele nos escolheu. Antes. Digam antes. Antes. Entendeu? Antes. Você foi escolhido antes. Então não é para você andar aí no mundo com a tua vida do jeito que você quer, ser o seu Deus. Andar com o diabo, buscar a morte eterna espiritual. Vocês estão me acompanhando? Existe um Deus que é Pai. E Ele ama você
Porque está escrito aqui que Ele quer que nós sejamos santos e irrepreensíveis em amor perante Ele. Amor, foi o que hoje Ele quis fazer no nosso louvor. Amor. Vocês estão me acompanhando? Tem que mudar esse coração. Porque a gente fala, ai, mas lá dentro, hein? Gente, é só garfão do diabo. Não pode. Vocês estão me acompanhando? Isso é falsidade, isso é coisa de diabo, porque o diabo que é falso. Deus é dono de tudo. Tá? Ele tem que ser o dono da nossa vida, não o diabo. Não confundam as coisas. Se eu estou com Ele, Ele vai me dar tudo, porque Ele diz que é todas as bênçãos. É no espírito, é nas finanças, é na vida de relacionamento, etc. Em todas as áreas da nossa vida. Então é para mudar, trata de mudar, vai buscar Deus. Não é achar bonitinho, não é peça teatral. É vida. Então, Ele está dizendo aqui que Ele nos escolheu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, tá? Antes que tudo acontecesse, nós já estávamos na mente de Deus Pai. Quem é o Deus Pai? O Eu Sou. O Eu Sou, bem grandão. Eu sou. Mas pensa nisso, nós não somos qualquer um, gente. Por isso que o diabo não pode levar vantagem em nós. O diabo só leva vantagem em nós, sabe quando? Estamos na carne. Tá? Andou na carne e o diabo está levando vantagem. E Deus está fora. Não tem como Deus abençoar quando estamos na carne. Com divisão. Um pé aqui, um pé lá. Não tem isso. Isso não existe. Você pode ficar com um pé no céu e um no inferno? Isso não existe. Nós temos que ser, que nem o Senhor disse, nem para a direita e nem para a esquerda. Firmes no caminho do Senhor. Nas pisadas do Senhor Jesus. Então, antes que Ele fizesse todas as coisas, pensa nisso, na grandeza de Deus. Você já estava na mente de Deus, Pai. Ah, faça favor. E como que agora você fica lá orando? Não acontece nada. Ai, que vida. Ai, que não sei, ninguém me quer, ninguém me ama. Epa, tá bem na, sabe assim, na mente do diabo isso. Porque o diabo quer isso. Ele é isso. Carne. Então não espera nada da tua alma, da tua carne, que você não vai chegar em lugar nenhum. Tá certo? Então, nesse momento aqui, antes da fundação do mundo, foi um momento eterno, mas do passado. Pra gente entender, porque é uma coisa, gente, são mistérios, tá? Mas é um passado que é eterno. Que Deus bolou a salvação. E eu vou ler um pedaço do livro, para vocês entenderem, quando eu for ler o livro do pastor dele, porque está cheio de gente lendo o livro do pastor dele, mas tem muita coisa aqui para você entender. O porquê que ele fala, de onde que ele tirou. Tudo que ele fala aqui, ele tirou da Bíblia. Então ele está dizendo assim, a mesa de reunião de Deus. Vocês já ouviram ele falar isso? Mas eu vou ler agora, você vai entender bem o que ele quis dizer. Por causa da limitação de nossas mentes, vamos imaginar a mesa de reunião de Deus na eternidade do passado. À cabeça desta grande mesa de reunião está sentado Deus, o Pai. Vamos dizer que aqui é a mesa. Aqui, Deus está aqui, na cabeça da mesa. O Pai está sentado lá, porque eles vão fazer uma reunião. Então ele diz... À sua direita está sentado Jesus Cristo e à sua esquerda o Espírito Santo. Então a reunião é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O assunto da reunião é o plano da criação. Ele está falando sobre Efésios e outras passagens da Bíblia. Na mesa, Deus colocou tudo, incluindo você, em seu grande plano. Ah, faz favor. Ele disse, nós criaremos isto e criaremos aquilo, e então criaremos o homem. Porque foi assim que fez.
Então ele começa a decorrer pelas gerações, olhando adiante em seu plano para cada pessoa que nasceria nesta terra. E finalmente, ele pega o seu nome. Então você não é um qualquer, que Deus nem está aí com você. Então você não pode levar esse tipo de vida, desconfiando, chorando, amargurado, com rejeição. Esse ensino de hoje, essa pregação aqui, é para curar a rejeição quem tem. Para nunca mais ter. Rejeição do quê? Se Deus, o teu Pai, já te conheceu antes da fundação do mundo. O seu nome, ele já soube, ele viu você, ele me viu, ele nos viu. O que você acha? Esse é o Deus que nós servimos. Então, ele viu o nome de cada um. Deus colocou o seu plano para a sua vida na mesa. Pensa nisso. Puxa, gente, isso está confirmado em Salmos 139. Ele nos conhece. Ele sabe tudo da nossa vida. Olha que demais. Existe um plano para você, para cada um de nós. Então, desde o dia do seu nascimento até o cumprimento do seu chamado para as grandes coisas que Deus o chamou a fazer, então Jesus, aquele que naquele momento era conhecido como a palavra de Deus, o poderoso Logos, se levantou e disse: por saber o que vai acontecer na hora designada, eu irei e redimirei esta pessoa, você. Falou o nome de cada um. Eu vou me levantar para redimir. Ele aceitou, o Pai não obrigou. Não falou, olha, então acho que é melhor você, né, filho? Logos. Palavra, então acho que é você que vai ter que virar um homem. Deus não falou nada. Ele aceitou Jesus. Ele quis, porque ele nos ama. E ele viu a situação. A seguir, o Espírito Santo vem e diz: na hora designada eu irei e batizarei o coração deles, do seu. Diz o seu nome. Levarei uma linguagem de oração sobrenatural comigo para ajudá-lo a orar os mistérios do plano de Deus. Porque eu estava aqui com o Pai quando ele planejou a vida desta pessoa desde o início. A sua vida. Eu vou orar com essa língua sobrenatural, o plano de Deus nessa vida, para ser concretizado, realizado. É a oração em línguas. Você nunca vai chegar lá onde Deus quer se você não ora em línguas. Porque você não sabe qual é o plano. Não vai ser formado na sua vida. Você vai ser julgado, nós vamos ser julgados por isso quando o plano não é cumprido. É sério ou não? Então vai buscar esse Deus. Deus não somente planejou minha vida na grande mesa de reunião no céu, mas também a sua. Ele não apenas planejou a sua vida, mas também as vidas dos bebês que nasceram, meninas de várias tribos, e foram mortas por serem as primeiras a nascerem e não serem meninos. Isso existe. Deus elaborou um plano cuidadosamente para cada bebezinho daquele que não foi aceito. Aliás, Deus não descuidou do seu plano para qualquer pessoa nascida nesta terra, desde o começo ao fim. Quer dizer que tem chance para todos, mas precisa querer. Só os bebês que não têm condição de optar. Então Deus os pega nessa condição. E quem sabe o plano de Deus para você? Quem seria melhor do que o Espírito Santo, o qual estava com Deus, o Pai, quando ele elaborou o plano? Porque Jesus falou, ele vem e fala tudo. Lá no Evangelho de João, né? Capítulo 16, ele fala, olha, ele sabe tudo, e ele vai vos lembrar, e ele vai falar tudo o que vai ser. Porque é ele que vem trazer do céu para cá. Ele vai falar tudo para vocês. Ele vai falar da sua vida. Por que está assim parada essa vida? Por que não acontece nada? Mas você precisa querer escutar também, né? Tá? Porque ele não vai falar com quem não escuta. Deus não perde tempo. Tem isso também, tá? Deus fala com quem escuta. Então vai estudar a palavra. Vai ler a Bíblia. Porque Deus tem um plano para você. Mas você vai achar, se você pagar o preço, o tempo, né?
de ficar com ele para descobrir, para ser formado nesse plano. E porque as pessoas são carnais, elas não têm interesse. Não tem interesse de vir na igreja, não tem interesse de ler a Bíblia, não tem interesse de ficar momentos a sós com Deus orando, não tem interesse em descobrir o que Deus é, o que Ele quer. Carne, isso é carne. Pessoas sem a presença de Deus, sem a direção de Deus. É sério isso ou não? Não, responsabilidade nossa. Por isso que vai ter o julgamento. Vai ter o julgamento. Cada um decide o que quer fazer na vida. Mas que está aqui à disposição de quem quer estar. Só que tem que mudar de vida. Largar o mundo e vir para Deus. Mas eu não largo o mundo com a minha força. É com Ele. Cada dia que eu vou na presença dEle e me entrego, eu vou odiando o mundo, odiando o meu pecado. E vou me afinando com Ele. Tá? E quem sabe então é o Espírito Santo, porque ele estava lá. Agora o Espírito Santo vive dentro de você, sondando o seu coração, para descobrir se você está no caminho certo ou errado. Está valendo? Por que tem que orar em línguas? Sim. E ler a Bíblia? E estudar a Bíblia, senão não tem plano formado aí. Então veja, Tito capítulo 3, versículo 5, olha só. Ele diz assim... vamos ler do 4 e o 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não é por obras praticadas, mas foi a misericórdia dele que nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem, agora ele tem que nos regenerar para renovar. Regenerar é mudar a vida. Você não pode ser aquela pessoa do dia que você nasceu de novo. Cada dia você tem que ter uma mudança de comportamento, de atitude, de condição interna, de mente, de carne, de tudo. Vocês estão me acompanhando? Então isso é regenerar. Veja o que é o amor de Deus. Deu para entender? Que o Senhor haja, Senhor, em todos que estão buscando o crescimento espiritual. Que o Senhor abençoe com esta palavra, Senhor. E que haja o entendimento, a revelação para cada um. E que o Senhor venha agir em todas as áreas que eles estão te entregando agora. Que haja paz, que haja união nas famílias, que haja crescimento espiritual e proteção para todos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor.